Querido Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais este momento, Pai, de estar aqui para transmitir a Tua palavra de poder, esta palavra que transforma, esta palavra que liberta o mais vil pecador em uma nova criatura. Que eu vou transmitir agora, Senhor, para todas as pessoas, que vão ouvir e ver esse vídeo. Abençoa cada uma delas. Que esta palavra venha fazer efeito em cada uma delas, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, tudo te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, estou aqui para trazer uma palavra poderosa, uma palavra forte, uma palavra que vai impactar o seu coração. Então peço as vossas atenções para que você venha prestar atenção, não venha sair do vídeo, que nada venha perturbar você, porque Deus vai falar com você profundamente. E nesse vídeo eu quero falar dos quatro pilares. Por que nós estamos aqui nesta terra? Você vai saber neste momento quais são esses quatro pilares que vai fazer com que você, a partir de agora, a partir de hoje, você tenha outra mente, né? Ou seja, você vai renovar a sua mente nas coisas espirituais. E é isso que eu quero esclarecer para vocês neste momento e agora, viu? Fique comigo aí até o fim, compartilhe esse vídeo, comentem o que vocês acharam, e eu peço que cada palavra que eu falar aqui, que vocês confiram na Bíblia se eu estou falando a verdade ou não, porque tem muitos ensinamentos que a pessoa ensina que não está de acordo com a palavra, não bate, entendeu? Então eu tenho muito cuidado, peço muito para Deus, para que eu não venha ensinar errado, porque eu tenho que ensinar o correto, o ensino genuíno da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês os quatro pilares, importantíssimo, quatro principais pilares, os principais pilares desse propósito incluem: o primeiro, glorificar a Deus. Sabe por que você está aqui nessa terra? Para glorificar a Deus. E como é que você glorifica a Deus? Através das suas atitudes, através das suas ações, através do seu testemunho. Sei que não é fácil fazer essas coisas que eu estou falando, mas é possível. Como? Como é possível? Eu quero te dizer neste momento. A partir do momento que você entrega a tua vida ao Senhor, Deus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Lá em Mateus capítulo 11,
Versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos. Olha, preste bem atenção no que ele está dizendo. Todos. Não importa se você é rico, pobre, preto, branco, não importa se você é mendigo, se você isso, aquilo, outro, não importa, eles todos. Aqui ele mostra que ele não faz acepções de pessoas, entendeu? Como ele disse para Pedro. E Pedro reconheceu que Deus não faz acepções de pessoas. Quando Deus mandou Pedro lá na casa de Cornélio falar de Jesus, para que a casa de Cornélio, tanto a casa de Cornélio e todos os vizinhos que estavam esperando Pedro falar de Jesus. E quando Pedro falou de Jesus para eles, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito foi derramado sobre eles. E eles todos aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para você conseguir glorificar a Deus, primeiramente você tem que vir, tem que aceitar o convite. E na Bíblia tem a receita, o que você deve fazer. E qual é o primeiro passo? É você vir, né? Jesus chama, vinde a mim. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Diz a palavra, lá em João capítulo 6, 37. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então você vai lá em João capítulo 6, 37 e confere para ver se eu estou falando a verdade ou não. Às vezes se eu errar aqui algum versículo, porque a mente da gente é limitada. Mas você, mesmo assim, você vai lá conferir direitinho para ver se está tudo certo o que eu estou falando. Porque eu não quero falar aqui heresias. Eu não quero ensinar aqui, ensinar ensino falso. Eu quero ensinar ensino verdadeiro, que glorifique ao meu Pai que está no céu. Não para a minha glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Então ele diz, vinde a mim. Então, para você glorificar o nome do Senhor, você tem que vir a Jesus. É Jesus que vai te moldar. Através de quem? Através do Espírito Santo. Na hora que você aceita Jesus como Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Lá na carta de Paulo aos Efésios, se não me falha a memória, aos Efésios, capítulo 1, versículo glória a Deus, aleluia, vou lembrar. 13, isso, 13, se não me falha a memória. Quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ok? Glória a Deus. Então, na hora que você vem, aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Então, tudo isso é para a glória de Deus. É o primeiro top que eu estou falando. Os quatro pilares. E o primeiro é glorificar a Deus. Nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus, a pessoa tem que vir para Jesus. Porque é Jesus que vai moldar você através do Espírito Santo, que você mude as suas atitudes, mude o seu comportamento e assim por diante. Entendeu? Então vamos pular lá aqui por segundo, para o vídeo não ficar muito extenso. Segundo, amar o próximo. Servir aos outros usando os talentos e habilidades que ele nos deu, manifestando o amor de Jesus. 1 Pedro 4,10 vai dizer o seguinte:
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o segundo pilar é amar o próximo. Então, Deus, ele nos deu este dom. E aqui o texto está dizendo, servir uns aos outros. Então, nós temos que servir uns aos outros. Quando você serve o teu próximo, você está fazendo a vontade. Você está fazendo a vontade de Deus. Nós temos que servir. Jesus um dia disse: eu não vim ser servido, mas eu vim servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então ele disse que ele não veio ser servido, mas ele veio servir e dar a sua vida em resgate das pessoas. Jesus, ele foi um exemplo que serviu. A Bíblia diz que ele veio do céu de glória. Ele veio do seu trono. Ele estava sentado no seu trono. E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, você confira lá depois também, vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esvaziar aqui é dizer que ele não tá servindo, ele veio servir. Então ele se esvazia, entendeu? Para servir. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 até o 11. Você confira lá o que Jesus fez por ti, para que você glorifique a Ele, para que você sirva uns aos outros com amor. Louvado seja Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. Ame o seu próximo, ame a sua família, ame o seu vizinho, ame o seu amigo, ame até o seu próprio inimigo. Porque aquela pessoa que está enfrentando você, não é essa pessoa que você deve guerrear com ela. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, quando você estiver discutindo com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com sua mãe, qualquer pessoa, não é com essa pessoa que você está discutindo. Você está discutindo com o inimigo das nossas almas. Porque é ele que usa as pessoas para nos atingir, para fazer nós sofrermos. Mas quando você entende isto, você não vai discutir. A pessoa começa a discutir, o que você faz? Você para, sai dali, vai para outro lugar, vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, como diz no Salmo 1. Aquele bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, morrerá, destruirá. Então, tem que meditar nesta palavra, tem que estar meditando, para que você não venha fazer a coisa errada, mas que você venha fazer a coisa certa, que é servir o teu próximo, amar o teu próximo. Os 10 mandamentos se resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você fazendo essas duas coisas, você está cumprindo toda a lei. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos passar para o terceiro, para não demorar muito. Discipulado e missão. O terceiro pilar. Por que você está aqui nesta terra? Para que você está aqui nesta terra? Para que é? Qual o objetivo? O terceiro pilar é discipulado e a missão. Deus, Jesus, ele deixou a missão para nós fazermos. E a primeira missão, e uma das primeiras missões é ser o que aqui na terra? Para Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então nós estamos aqui para ser o quê? Sal. Nós estamos aqui para ser o quê? Luz do mundo. Então nós temos que fazer a diferença. Aqui já está sendo falado aqui especificamente para os que já estão no caminho, para ser luz, para ser sal. Então a nossa missão de estar aqui na terra, para glorificar a Deus, é ser luz, é ser sal, para que as pessoas nos olhem e vejam algo diferente e queira ser igual nós em nossos comportamentos, em nossas atitudes, em nossas vestimentas, né? Em nossas vestimentas. Eu estava lendo lá em Gênesis, se não me falha a memória, 33, eu não estou afirmando, mas é por ali. Quando Deus fala com Jacó, para Jacó voltar para a casa do pai, como ele tinha prometido, quando Jacó viu uma visão de uma escada que chegava até o céu, e ele olhava anjos descendo e subindo naquela escada. Aquela escada representa Jesus. É Ele que é a nossa escada para subir até o céu. É por isso que você tem que aceitar Jesus, se converter, entregar sua vida. A Bíblia diz lá no Salmo 37:5, se não me falha a memória: entrega o teu caminho ao Senhor. O 3, 4, 5 por ali.
Deleita-te no Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É isso aí. E o mais Ele fará. Mas você tem que entregar. Você tem que tomar decisão. Entendeu? Então, então você tem que vir. Tem que vir. Então, você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, né? Então, como eu estava falando, as pessoas têm que ver você diferente para querer ser como você, obediente, alegre, sincero, entendeu? Então, nós estamos aqui para isso. Agora vamos pular, e tudo isso é para a glória de Deus. Porque se você for uma pessoa que se descrente e você faz tudo errado, diferente como a Bíblia manda, então é como diz aqui, fala do sal, para nada presta, exceto ser pisado pelos homens. Aí as pessoas vão começar a apontar o dedo para você, dizer, olha, esse daí que é crente e faz isso e faz aquilo outro, e aí você vai ser envergonhado, entendeu? Mas é bom quando você faz o que é certo e você anda de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor, e você não tem medo de nada, porque você está fazendo a vontade de Deus, aleluia. Vamos passar para o quarto e último, para o vídeo não ficar muito grande, já está aí 23 minutos. Transformação interior. Transformação interior. Isso aqui é muito importante. A transformação aqui dentro. Aqui dentro não pode ter inveja. Aqui dentro não pode ter rancor. A pessoa te fez alguma coisa, você não deve guardar. Entendeu? Você tem que ser humilde. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Então, Jesus foi um exemplo de humildade. Nós temos vários textos onde fala da humildade de Jesus. Ele diz, se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Ou seja, se alguém vir brigar com você, te xingar, fazer isso, fazer aquilo outro com você e você não gostar, não odeie essa pessoa. Não odeie essa pessoa, porque não é ela, é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. Porque a nossa luta, como eu já falei, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, está falando do ser humano carnal, humano, do ser humano humano. Você entendeu, né? Então não é essa pessoa que está te atacando, não. Então ame essa pessoa, ore por esta pessoa, entendeu? Então quando você é transformado interior, no seu interior, então você é uma pessoa calma, você é uma pessoa serena, você é uma pessoa tranquila, entendeu? A Bíblia diz no Salmo 112, se não me falha a memória, não estou lembrado do versículo, que Davi, ele escreveu e disse o seguinte, eu não temerei mais notícias, porque o meu coração está firme, confiante no Senhor. Então, por que ele não, ainda que viesse uma notícia ruim para ele, e ele não ficava apavorado, não ficava com medo?
porque o coração dele estava firme, confiante no Senhor. Por que o coração dele estava firme e confiante? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando nós estamos fazendo, se esforçando, se empenhando em fazer a vontade de Deus, pode vir o que vier, pode vir a torrente, pode vir o aguaceiro, pode bater contra esta casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está construída, edificada sobre quem? Sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Glória a Deus. É Ele que é a rocha. Então, a transformação interior é infalível, porque não adianta a pessoa servir a Cristo e não ter uma mudança interior, não ter uma transformação completa. Mas para isso a pessoa tem que buscar a Deus todo dia, toda hora, está orando, está vigiando, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Aí você pode dizer, não, mas aí eu faço porque a carne é fraca. Não, aqui está dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito não vai te pegar e te puxar para tu não fazer o errado. Ele está pronto para te dizer assim, ó, isso aí é errado, não faz. E aí cumpre você não fazer. Cumpre você não fazer. Lá em Gênesis, quando Deus falou com Caim, que Caim ia matar o seu irmão Abel, que foi o que disse para ele, Deus disse para ele, o pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo. Olha aí, ó. Caim não dominou a ira, a inveja, ele não estava transformado no interior. Se ele tivesse transformado interior, ele ouvia a voz do Espírito. Só é transformado quem ouve a voz do Espírito. Então, se você não ouvir a voz do Espírito, você vai adulterar, você vai roubar, você vai mentir e assim sucessivamente. Entendeu? Já são 29 minutos, o vídeo já está ótimo para nós encerrarmos. Eu vou só ler aqui uma referência que está sobre transformação interior, está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta e diz para o povo romano, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, para você experimentar as coisas de Deus, para você experimentar as coisas de Deus, você tem que ter uma transformação interior na sua mente. Não se conformar com este século, com este mundo, mas fugir dele, afastar-se dele e se achegar a Deus. Tiago 4,8 diz, achegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros. Então nós temos, confira lá em Tiago 4,8, se não me falha a memória, que a mente da gente, ela é falha às vezes, viu? Mas confira lá, que diz, então nós temos que se chegar a Deus, para que a gente venha buscar
conhecer a vontade de Deus. E uma vez você fazendo a vontade de Deus, é aí que entra esse capítulo aqui, que você renova a mente, você renova a mente. Às vezes a tua mente está te levando só para fazer as coisas que o mundo oferece. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 2,15, se não me falha a memória, você procure lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre ou eternamente. Entendeu? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, tem que ter uma transformação interior para poder você servir a Deus com alegria, com fidelidade, com gozo no Espírito. Louvado seja Deus. Então, esses são os 4 principais pilares, né? Por que você está aqui nesta terra, neste mundo? Aí você já se perguntou, você já se fez essa pergunta, por que eu estou aqui nessa terra? Será que eu vim só trabalhar, comer, dormir, me divertir e pronto, morrer e pronto? Não, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, está lá em Hebreus capítulo 9, 27. Após a morte segue seu juízo. É aí que vai ter a condenação ou a salvação após a morte. Mas para ter a salvação, a pessoa tem que tomar a decisão aqui antes de morrer. Confessar Jesus Cristo como Salvador e permanecer até a morte, como diz lá em Apocalipse 2, a parte B do versículo 10. A parte B do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Lá em Apocalipse também, 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? Então você tem que aceitar Jesus e permanecer firme até a morte. O inimigo vai fazer de tudo para você se desviar, se afastar, fazer igual o filho pródigo. Graças a Deus que o filho pródigo só é uma parábola, mas ele teve a chance de voltar. Tem pessoas que não têm chance de voltar. O inimigo ceifa, o inimigo leva para si. Mas Deus quer que você permaneça firme até a morte. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Fique com Deus e até mais.